Shalom a todos, esse é o canal Ouça a Torá. Hoje vamos ler a sexta aliá da Parashá Behaloterra. Ela se encontra no capítulo 10 de Números, se inicia no versículo 29 e vai até o 29 do capítulo 11. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Moshe disse a Ovave, o filho de Reuel, o midianita, sogro de Moshe: Estamos de partida para o lugar sobre o qual Adonai disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e nós o trataremos bem, pois Adonai prometeu coisas boas para Israel. No entanto, ele respondeu: Não irei, voltarei para minha terra e para meus parentes. Moshe continuou: Por favor, não nos deixe, pois você sabe que temos de acampar no deserto e você pode ser nossos olhos. Se você for conosco, qualquer bem que Adonai fizer por nós, faremos o mesmo por você. Assim partiram da montanha de Adonai e viajaram durante 3 dias. À frente deles, na jornada de 3 dias, ia a arca da aliança de Adonai, à procura de um novo lugar para parar. A nuvem de Adonai estava sobre eles durante o dia, quando saíam do acampamento. Quando a arca se movia para a frente, Moshe dizia: Levanta-te, Adonai, que teus inimigos sejam dispersos, que quem te odeia fuja de diante de ti. E quando ela parava, ele dizia: Volta-te, Adonai, para os muitos, muitos milhares de Israel. O povo, porém, começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai. Quando eles ouviu, sua ira acendeu-se, e rompeu contra eles o fogo de Adonai e consumiu os arredores do acampamento. Então o povo clamou a Moshe, Moshe orou a Adonai e o fogo extinguiu-se. Esse lugar foi chamado Taverá, queima, pois o fogo de Adonai irrompeu contra eles. Em seguida, a multidão mista que estava com eles tornou-se muito desejosa de ter uma vida mais fácil, enquanto o povo de Israel, por sua vez, também voltou a choramingar e disse: Ah, se tivéssemos carne para comer! Lembramo-nos dos peixes que comíamos no Egito, de graça, e os pepinos, os melões, os alhos porós, as cebolas, o alho. Entretanto, agora estamos definhando, não dispomos de nada para olhar, a não ser o mã. O mã, a propósito, assemelhava-se à semente de coentro e era branca, como resina de goma. O povo saía à volta para colhê-lo e o triturava em moinhos ou o amassava com um pilão. Depois eles o coziam em vasilhas e faziam com ele pães com um sabor semelhante ao de bolos assados com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, o mã chegava com ele. Moshe ouviu o povo chorar, família após família, à entrada da sua tenda. A ira de Adonai irrompeu com violência, e Moshe também se sentiu irritado. Moshe perguntou a Adonai: Por que tratas teu servo tão mal? Por que não encontro favor à tua vista para que coloques a carga de todo este povo sobre mim? Eu concebi este povo? Fui-lhe pai para que me digas: carregue-o em seus braços como a ama carrega o bebê até a terra que juraste aos ancestrais deles? Onde conseguirei carne para dar a todo esse povo? Pois eles continuam me importunando com seu choro e com suas palavras. Dá-nos carne para comer. Não consigo carregar todo este povo por mim mesmo, é demais para mim. Se tu me tratas desse modo, então mata-me agora. Por favor, se tu tens misericórdia de mim e não me deixes ser tão infeliz. Adonai disse a Moshe: Leve até mim 70 dos líderes de Israel, pessoas reconhecidas por você como líderes do povo e oficiais deles. Leve-os à tenda do encontro e faça que se assentem ali com você. Descerei e falarei com vocês ali, e pegarei um pouco do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Assim eles carregarão a carga do povo com você, para que não a carregue sozinho. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã e vocês comerão carne, pois clamaram aos ouvidos de Adonai. Ah, se tivéssemos carne para comer, tínhamos uma boa vida no Egito. Está bem, Adonai dará carne a vocês e a comerão. Não a comerão apenas por um dia, ou 2 dias, ou 5, ou 10, ou 20 dias, mas durante um mês inteiro, até que ela saia pelo nariz de vocês e passem a odiá-la, pois rejeitaram Adonai que está aqui com vocês e o angustiaram com seu choro e a pergunta: por que saímos do Egito?
No entanto, Moshe disse: Aqui estou com 600.000 homens, e tu dizes: Eu lhes darei carne para comerem durante um mês inteiro. Se rebanhos e gado inteiros fossem mortos para eles, seria o suficiente? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, isso bastaria? Adonai respondeu a Moshe: O braço de Adonai encolheu? Agora vocês verão se o que eu disse acontecerá ou não. Moshe saiu e disse ao povo o que Adonai dissera. Em seguida, reuniu 70 dos líderes do povo e colocou-os à volta da tenda. Adonai desceu em uma nuvem, falou a Moisés, pegou um pouco do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre os 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles e permaneceu ali, eles profetizaram naquele momento, mas nunca mais. Havia 2 homens que estavam no acampamento, um se chamava Eldade e o outro Medade, e o Espírito lhe sobreveio e permaneceu sobre eles. Eles estavam entre os alistados para se dirigirem à tenda, mas não o fizeram, e profetizaram no acampamento. Um jovem correu e disse a Moshe: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Yoshua, o filho de Nun, que desde a juventude era ajudante de Moshe, respondeu: Moshe, meu senhor, faça-os parar. Entretanto, Moshe respondeu: Você é tão zeloso assim para me proteger? Meu desejo é que todo o povo de Adonai fosse constituído de profetas. Desejaria que Adonai colocasse seu espírito sobre todos eles. Fim da sexta liá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chayei olam natah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários da sexta aliá, começando pelo versículo 35 do capítulo 10. E era quando a arca. O leitor notará no texto em hebraico, antes de começar o versículo 35, que há uma letra Nun invertida. E no fim do 36, outra igual. Segundo o Talmud, Shabbat 115b e 116a, estes sinais demonstram que a parte escrita entre as 2 letras Nun não está em seu lugar e teria que ser escrita após o versículo 17 do capítulo 2 de Números, pois lá Moisés pronunciou estas palavras. Foi posto aqui este trecho, diz o Talmud, para não escrever 2 fatos tristes seguidos. O primeiro, o anterior à primeira, Nun, foi que os israelitas separaram-se de junto do Eterno, conforme o versículo 33, como aquele menino que foge da escola. E o segundo fato, o de depois da segunda Nun, a queixa do povo por terem andado durante 3 dias sem descansar, mas Deus havia feito isto de propósito para fazê-los entrar imediatamente na terra de Israel, e o povo não mereceu este favor. Versículo 36. Miríades de milhares de Israel. A palavra hebraica alfé, traduzida geralmente por milhares, significa aqui famílias. Comentário do primeiro versículo do capítulo 11. E o povo queixava-se. Este capítulo e os 3 seguintes relatam a rebeldia do povo depois da partida do Sinai, razão pela qual Deus adiou sua entrada na terra prometida. Queixava-se da má sorte. Em sua obra Reflexões sobre a Torá, o rabino Moshe Grilak comenta que a Torá não especifica quais eram as queixas do povo, apenas realça o seu estado de espírito queixoso e resmungão. Havia uma sensação turva de insatisfação e de queixas sussurradas. As conquistas obtidas tornaram-se insuficientes e desejava-se mais, embora esse mais não fosse claro nem aos queixosos. Segundo Yakut Shimoni, 732:11, não se queixavam, mas resmungavam, buscavam um pretexto que justificasse retroceder de onde estavam, diante de Deus. Passados apenas alguns versículos, deparamo-nos com a mistura de gente possuída por um desejo, conforme o versículo 11:4.
Novamente vemos um desejo obscuro e indefinido. Mais adiante, as exigências são afinal definidas. Quem nos fará comer carne? Nesse exato momento, o desejo da carne toma conta de todo o povo, tornando-se seu objetivo maior. Esse desejo criou certas distorções. Ele embaralhou a memória e revelou um argumento estranho: os peixes que comíamos no Egito de graça. O desejo de comer carne apagou da memória do povo todo o sofrimento que passou no cativeiro. A chave para compreendermos esta paraxá encontra-se na expressão de graça. Exprimi-lo foi um ato falho, revelador das verdadeiras queixas que habitavam os corações dos filhos de Israel. Eram queixas sobre a obrigação de obedecer a Torá e seus mandamentos, que prendia sua natureza selvagem à cadeia da cultura e da civilização, pois enquanto eram escravos oprimidos, sua natureza humana era completamente livre e não lhes impunha qualquer limite ou ônus. A passagem da escravidão e opressão à necessidade de se educar e de se conter foi difícil demais para os filhos de Israel, gerando a revolta e a lembrança da abundância da terra do Egito e de seus peixes gratuitos. A exigência por carne era ridícula, ainda mais porque já tinham o maná, com o qual experimentavam qualquer sabor existente no mundo, mas ao revelarmos os aspectos mais profundos e subconscientes de suas queixas, estas se tornam compreensíveis, embora injustificáveis. Versículo 16. Ajunta-me 70 homens. Por ordem de Deus, Moisés escolheu aqueles 70 homens que haviam sido guardas dos escravos israelitas no Egito, que se apiedaram deles, sofrendo então o castigo que cabia a estes, conforme Êxodo 5:14. O número 7 e seus múltiplos foram muitas vezes escritos na Torá para vários assuntos: 7 dias da semana, 7 dias de impureza da mulher, 7 braços do candelabro, 7 semanas do Homer, etc. E agora 70 homens dos anciãos de Israel. Segundo Baal Haturim, estes 70 velhos representavam as 70 almas que desceram ao Egito, conforme Gênesis 46, 27. As 70 nações que há na terra, os 70 nomes pelos quais foram chamado o Eterno, os 70 nomes pelos quais foram chamado o povo de Israel e os 70 nomes que tem a cidade de Jerusalém. Comentário do versículo 18. Preparai-vos para amanhã. Em princípio, Deus não se zanga com os que se queixam. Se tem um bom motivo para isto, a prova é que, em outras ocasiões, conforme Êxodo 15, 24, as águas amargas em Mará, 16, 2, falta de comida no deserto de Sim, 17, 2, falta de água em Refidim, Deus não só não se irou contra o povo, como atendeu prontamente suas demandas. Neste caso, resmungar, lastimar, lamentar, choramingar, lamuriar tornou-se um passatempo para o povo, uma ampla atividade familiar injustificada, que despertou a ira divina e uma reação implacável e exemplar. Comentário do versículo 20. Porquanto rejeitastes ao Eterno que está entre vós. Os homens muitas vezes têm uma certa dificuldade em manter uma relação harmoniosa com aquilo que está bem próximo a eles. Não raramente a distância propicia um relacionamento melhor e mais respeitoso. Versículo 21. 600.000 homens. Os comentaristas explicam que, na verdade, Moisés não duvidou da capacidade do poder divino. Conhecedor profundo da psicologia de seu obstinado rebanho, ele sugere que talvez a satisfação que lhe será proporcionada seja insuficiente para aplacar sua atitude desafiante e rebelde contra Deus. Comentário do versículo 25. E tirou do espírito que estava sobre ele. Rashi comenta que Moisés se assemelhava naquela situação à chama da vela ardendo sobre o candelabro. Todos se acendiam daquela chama, mas a chama em si não perdia nada de sua luz e permanecia tão forte como antes.
Os 70 anciãos não eram profetas devido à grandeza de Moisés, eles receberam uma pequena fração de seu espírito. O fator divino que faz o homem que o possua adquirir o dom de profetizar e assim tornar-se o condutor da palavra divina. E por possuírem esta fração espiritual do grande líder Moisés, também podiam liderar o povo de Israel junto com Moisés. Versículo 27. E correu o moço. Segundo Rashi, trata-se de Gershom, o filho de Moisés. Versículo 28. Encarcera-os. Estes dois homens que profetizaram no acampamento eram candidatos aos 70 anciãos que Moisés devia escolher das 12 tribos, em partes iguais. Mas, como isso era impossível, escolheu 6 de cada tribo, no total de 72. Depois colocou os 72 boletins numa urna. 70 destes tinham a palavra Zaquém, ancião, e 2 estavam em branco. Quando tiraram a sorte, estes dois delegados, Eldad e Medad, não foram eleitos. Mesmo assim, o espírito da profecia pousou também sobre eles e profetizaram no acampamento. Foi então que Josué, o servidor de Moisés, disse a este: Meu senhor Moisés, encarcera-os, pois estes estão profetizando assim. Moisés vai morrer e Josué, filho de Nun, é quem o sucederá. Porém, o sábio legislador respondeu a Josué: Quem dera que todo o povo do Eterno fosse de profetas, pondo o Eterno sobre eles seu espírito, só assim a humanidade poderia se aperfeiçoar. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!